bom dia, boa tarde, boa noite. Esse aqui é meu canal, Mônica Santos de Oliveira. Eu estava aqui conversando até com o Ricardo, que é quem grava para mim, né? E a gente estava pensando no tema de hoje. Tem tantos temas, né? Que às vezes eu fico com muita dificuldade de escolher. Aí a gente pensou sobre a evolução do diagnóstico, da classificação, de como o autismo entrou no nosso mundo, né? Porque assim, como eu sou muito antiga, né? Tem 37 anos que eu tô cavalgando aí nesse negócio de autismo. Então, antigamente, né, há 37 anos atrás, o que a gente via? Tinha um monte de autista severo. Um monte não, até era pouco. Eles apareciam pouco, mas só praticamente a gente sabia dos autistas severos. Tanto que assim, os médicos falavam que era uma síndrome muito rara, muito grave, né? E o tempo foi passando, né? O DSM também mudou muito isso aí, a visão, né? Enquadrou muita gente, porque assim, pra mim, tem hora que eu fico pensando assim, quando a gente estava no antigamente, né? Ah, o fulano é sistemático, o fulano é calado, o fulano é tímido, né? Esses caras poderiam ser enquadrados em autismo nível 1 hoje, né? Mas não acontecia. Acontecia só dos mais graves mesmo, os mais severos, que é o autista de nível 3, né? E esse novo DSM aí, que fez uma classificação nova, né? Colocou nível 1, 2 e 3, ele trouxe à tona, assim, no meu ver, um autismo contemporâneo que, em vez de ficar aparecendo aqueles autistas mais graves, mais severos, hoje apareceu um monte de gente com diagnóstico de autista, né? As crianças, e elas já nascem falando, estudando, e às vezes a gente fica até com um pouco de dificuldade de enquadrar, falar, não, mas é autista, né? Tem essa dúvida, eu tenho visto inclusive essa dúvida mesclada com TDAH. Tem muita gente que está tendo dificuldade de diferenciar os dois diagnósticos. Eu já ouvi também um diagnóstico que eu ainda não concordei com ele não, que é o autista esquizofrênico, que aí eu já acho que fica demais, porque assim, autista não surta, né? Então, eu acho que pode ter alguns sintomas daquele esquizofrênico de autista? Pode, porque os sintomas de autismo são humanos, né? A gente também tem, então eu acho que é isso que está acontecendo. Mas aí eu queria falar um pouquinho para vocês, assim, para dar umas clareadas, assim, bem no nível mais informal, né? Como que é, por exemplo, um autista nível 1, né? Como a gente vê na televisão aquele rapaz do The Good Doctor, aquele médico, é muito bacana citar ele, porque assim, ele é o nível 1 clássico, tá lá no DSM. Ele fala, ele é formado, ele trabalha, vários episódios foram se passando na TV, ele acabou casando também, né? Mas se a gente reparar, né, como que é o jeitão dele, ele precisa trabalhar como se ele estivesse numa incubadora. Ele está sempre com problemas de subjetividade, né? Quando surge um pequeno empecilho, que ele não pode usar, por exemplo, um remédio, falam com ele se ele tem problema, ele começou a ter problema, por exemplo, com a mulher dele também, o relacionamento diário, né? Ele tem dificuldade, mas ao mesmo tempo, ele é capaz de falar sobre essa dificuldade, ele é capaz de enfrentá-la, de aprender, mesmo ele tendo dificuldade, aprender a lidar com ela, né? Então, assim, por que ele é autista, né? Às vezes eu fico me perguntando isso. Por que ele não é considerado uma pessoa comum, né? Por causa dessa dificuldade aí com o mundo subjetivo. O mundo real para ele, o objetivo, né, é muito prático. Ele não tem esse problema. O cara, por exemplo, conseguiu, o rapaz do filme, né? Ele conseguiu ser um médico. Ele leu lá nos livros, aquelas coisas técnicas todas, e como ele é muito observador, ele presta muita atenção em detalhes, ele é um médico sensacional. Mas, na vida real, ele tem sempre empecilho. Ele é comum, esse tipo de pessoa, precisar sempre de uma pessoa por perto, né, que seja uma espécie de cuidador, orientador. A gente vê mesmo no filme, eles pegaram uma coisa muito legal, aquele outro médico mais velho, né, que ele está sempre recorrendo a ele, como se fosse quase um pai, né, dele. E eu tenho casos, né, que para mim assim fica muito claro na vida real o que aconteceu, né? Por exemplo, eu tenho uma conhecida, ela é bióloga e ela trabalha na Federal Fluminense.
E ela mexe com a Petrobras, ela é uma chefona lá dentro. E ela participava de bancas de mestrado, né? Ela dava aula e ela conheceu um aluno, né, nas aulas dela que era sensacional. E ela indicou ele para fazer a banca de mestrado. Mas só que no dia lá ela não participou da banca, porque sempre tem, acho que sorteio, não sei como é a coisa, mas eu sei que ela não era uma das que estava na banca. E ele não passou. A banca não o aprovou. Aí eu fui perguntar para ele, ninguém tinha entendido as coisas que ele tinha falado, ele tinha tido dificuldade de falar, porque tem prova oral, né? Aí no outro ano ela falou com ele, agora nós vamos lá que eu vou participar da banca. E aí eu vou conseguir te dirigir de uma forma que todo mundo também te entenda, eu não vou te aprovar sem merecimento, você merece. Mas só que eu vou dirigir a coisa para todo mundo entender. E ele foi aprovado com louvor. Ela conta uma outra coisa muito engraçada dele, né? Que assim, ela continuou acompanhando ele. Então, assim, ele ficava o dia inteiro na faculdade, super aplicado, né? Mas na hora do lanche, do almoço, mamãe estava lá levando comidinha para ele. Porque ele não comia o lanche comum da faculdade. Isso é comum nos autistas, né? Eles têm uma diferença alimentar aí, que eles são especificações que só eles só comem aquilo. Isso, eles têm essas dificuldades. Então, assim, apesar de eu mesma, né, no começo ter um pouco de dificuldade de falar que eles eram autistas, eu comecei a perceber que, assim, eles têm muita dificuldade com a vida cotidiana, né? Então, eu comecei a perceber que realmente a gente pode enquadrar. Quando a gente passa para o autista de nível 2, né, é exatamente mesmo a metade do caminho. Eles costumam conseguir estudar, às vezes eles não fazem um curso superior. Tem uns que falam muito bem, outros sem problema de fala. Normalmente, o que tem nível 2 não é uma pessoa que se casa. E às vezes ele não tem nem essa opção, assim, por ter uma paquera. Ele já é mais diferentão. Mas o nível 2 às vezes, até um pouco mais descolado do que o de nível 1. É engraçado porque assim, eu acho que é o conhecimento. Eu tenho um conhecido chamado Alberto. Alberto, assim, para mim, é o clássico nível 2. Alberto fala muito embolado, ele trabalha numa empresa de comunicação, ele tem o nível intermediário de estudo, ele não fez faculdade, né? Mas ele gerencia as contas de banco da mãe dele, as aplicações, ele viaja de avião sozinho. Ele é mais descolado às vezes. Agora, também precisa sempre da mãe dele, né? E ele tem essas dificuldades mesmo, de falar, de entender coisas. Ele posta muito no Facebook, ele gosta de colocar no Facebook coisas de trânsito. Aquele dia ele posta assim, hoje tal linha, vai passar em tal lugar, vai dar problema. Esse tipo de recado, que é prático, né? Ele gosta muito desse tipo de coisa. Um dia nós estávamos lá na casa do Alberto, eu e o Pedro Ivo, né, meu filho, e meu filho é nível 3, 3 anos, né? O Pedro entrou dentro da piscina e estava um frio, fez um frio. E o Pedro não saiu, e o Alberto entrou. Aí eu falei com o Alberto, Alberto, tira o Pedro daí pra mim. O Pedro é grandão, mas o Alberto é mais grandão ainda. Pensei que ia ser moleza. Aí a hora que ele chegou perto do Pedro, pra pegar o Pedro, dar a mão, chamar, né? O Pedro fez um gesto assim de desaproximação, né? Vamos dizer assim. E o Alberto surtou. O Alberto começou a gritar, bater na água. Assim, ele não deu conta da dificuldade que era pegar o Pedro. Você vê que assim, pra gente, se o Pedro fizesse isso, ou a gente não pegava, ou a gente agarrava ele, que eu faço assim. Ele é bem maior que eu, né? Mas quando eu entro dentro da água, pra tirar dentro da água, porque muitas vezes eu tenho que fazer isso, ele nunca quer sair. Eu pego ele, vou empurrando ele, dentro da água fica leve, né? E a gente não tem essa dificuldade quanto com uma negativa, né? O Pedro fez uma negativa e ele pirou, ele não deu conta. Aí o cunhado dele que estava lá fazendo churrasco entrou e em um segundo ele tirou o Pedro igual eu tiro. Foi rebocando o Pedro, né? E ficou assim bem claro para mim. Ele tem segundo grau, trabalha, lida com coisa de banco, né? Que é uma coisa legal, viaja de avião, passeia por aí, posta no Facebook, trabalha numa empresa de comunicação, mas assim, é muito restrito
a capacidade de lidar com o problema, né? O simples gesto do Pedro, né? Fazer que ele não ia deixar ele pegar, já disparou um monte de coisa nele, né? Então, se a gente for olhar, o cara do nível 1, ele mesmo tendo problema, ele teria resolvido isso, ele teria conseguido passar por cima disso. Já o autista nível 2, quando ele tem esse tipo de problema, acabou, né? Ele não consegue ir para frente. Depois do 1, do 2, vem o 3, né? E o 3 é o que eu conheço mais, né? Porque assim, na verdade, eu tenho 7 anos quando eu me deparei com essa canoa aí, né? O autista que existia era do nível 3, o diagnóstico inclusive era autismo infantil. E depois eles passaram para severo, agora é 3. Esse 3 aí, normalmente, é o cara que não fala, muito embora às vezes eles possam cantar áreas, possam cantar música sertaneja, mas só canta. Conversa com a gente não. Isso para mim não é falar. Aí tem muita gente que fala assim, eles não são verbais. Eu cheguei numa conclusão que eles são verbosos. Porque eles entendem o que a gente fala. A gente acha que às vezes eles não entendem, né? Mas eles entendem. Eles têm opinião própria, mas eles não verbalizam, né? Não põem pra fora. Mas assim, eles se comunicam, né? A gente já acha... Tem gente que fala, como é que você entende ele? Eu falo, gente, ele se comunica com o olhar, eles se comunicam levando a gente onde eles querem ir, com gestos parecendo surdo, mudo, né? Não é muito comum. Hoje o pessoal treina muito em escola gestos específicos, né? Eles conseguem, mas eles têm mesmo o jeito deles de fazer as coisas, né? E como a vida diária deles é muito restrita também, então não dificulta muito. Eu quero sair de carro. Pega minha bolsa, pega minha chave, eu já sei o que é sair de carro, né? Mas são poucas coisas que ele quer. Então essa coisa aí não dificulta muito. Agora, esse autista de nível 3, né, ele tem esse detalhe, ele não é independente muitas das vezes, ele não toma banho sozinho, ele é uma pessoa muito difícil. Eu ouvi muita gente falando aí que eles são agressivos. Ontem eu encontrei com uma senhora no caixa, ela trabalhou numa PAI e ela estava me contando que eles eram muito agressivos. E eu acho que aí já depende muito do trabalho que é feito com eles, né? Porque eles são agressivos porque eles também às vezes foram tratados de forma agressiva, às vezes nem só meramente isso, mas não tiveram pessoas que os compreendessem, que lidassem com eles, né? Porque assim, quando eles vão para a escola, coisa e tal, e andam com a gente, eles não costumam ser agressivos, né? A agressividade deles é muito, acho que por causa que quando eles não são atendidos, não estão dando conta de se comunicar, né? É muito difícil se comunicar sem falar, né? A gente pensa em português. Minha mãe era professora de português, ela falava isso. O pensamento da gente já é em português. Então, na verdade, eles estão se comunicando, quem não entende é a gente, porque eles não estão falando em português. Hoje em dia, como a gente tem outras línguas que a gente usa muito, né? Se eles falassem inglês, espanhol, né? A gente também talvez entender. Mas eles também são muito restritos. Então eles querem tomar banho, eles querem comer, eles querem sair de carro, eles querem dormir. Então já fica uma simbologia mais fácil da gente entender, né? Mas são pessoas muito independentes mesmo. Esse tipo de gente, eu não vi nenhum ainda. Raramente, né? Pode acontecer, mas eles não conseguem estudar em escola comum, né? Ter um currículo normal, né? Porque normalmente eles também não leem, não escrevem, né? Então são pessoas mais dependentes. Fica muito claro, né? É muito claro. Porque às vezes esses não é difícil você dar o diagnóstico. Os autistas foram, aqui no Brasil tem uma lei que equiparou eles a deficientes, né? Que deu a eles muitos direitos, que isso é bacana, porque eles precisam de tratamento multidisciplinar, eles precisam de remédio, precisam de coisas específicas, né? Então foi muito bacana. Mas assim, por exemplo, o autista de nível 1, eu não consigo enquadrar eles na deficiência. Eles têm umas diferenças? Tem. Mas eles se viram. O nível 2 e o nível 3 já é outro departamento.
O nível 2 às vezes, ele é igual o Alberto, igual eu falei, ele tem uma formação de segundo grau, ele trabalha, mas também é muito restrito, né? Não é uma pessoa que vai viver comumente aí pelo mundo, não. Se ele entrar no meio de um tiroteio, vai ser muito diferente de uma pessoa comum. É capaz ele ir correndo em direção à bala. E o nível 3, né, que é o mais grave, né, esse aí, para mim, ele é deficiente. Essa coisa de não falar, essa coisa de precisar da gente, e às vezes até para atividades de vida diária, limpeza, tomar banho, né? Isso tudo é deficiência. No autista de nível 3 e no 2 também, né? São diferenças mais gritantes, né? Que os impossibilitam, em geral, de ter uma vida diária mais comum, de colocar inclusive as coisas que eles sabem, que é interessante. De vez em quando um autista, por exemplo, até de nível 3, né? Tem um caso de um autista que eu não me lembro mais de onde, mas assim, que ele e se inscreveu no concurso de canto, de voz, ganhou o concurso e hoje ele grava CD, canta super bem, mas ele continua autista de nível 3, ele não conversa com as pessoas, então de vez em quando acontece isso. Por quê? Porque dentro deles, o saber está lá. A deficiência deles parece que é mais de botar para fora do que de introjetar. Eles conseguem aprender as coisas. Eles aprendem aquilo que está ao redor deles, mas tem uma falha aí na comunicação, né? E também, gente, vamos lá, tirar o chapéu para as mães, né? Que eu também já fiz isso e faço muito. Quando a gente tem um filho muito diferente, a gente começa a fazer para eles, né? Começa a fazer tudo. Eu lembro que, sim, como eu fiz uma trajetória de tratamento que é muito diferente, não tinha gente que trabalhava com autismo, né? E a psicóloga que trabalhava com ele também, porque tinha uma psicóloga, graças a Deus, eu sempre trabalhei com alguém do meu lado para não ser só mamãe, entendeu? Porque quando a gente tem um mediador, ela é mais legal, né? A gente combinou de falar tudo com o Pedro, eu e ela era diretora da escolinha que ele estudava, atendia no consultório, então ela também estava muito com ele, né? A gente falar assim, tudo, inclusive o que a gente estava pensando, né? Porque a gente achava que ele pegava, a gente achava que ele entendia, pelas respostas, porque a gente vai conhecendo a pessoa com intimidade, né? Hoje eu falo que muitas vezes me dá a sensação que o Pedro não precisou falar, né? Porque ela falava muito, a Margarete. Eu falo muito. Pra que ele vai falar? Ele já tem interlocutor, né? A gente fala pra ele. Então, eu acho que as mães fazem muito isso também. Ah, meu filho não sabe tomar banho sozinho. Sabe. O Pedro toma banho sozinho. Mas só que ele não se limpa igual eu, da minha cultura, gostaria que fosse, né? Então, eu fico pensando muito isso, que assim, essa coisa deles serem diferentes, né? Faz a gente intervir demais também, né? E eles ficam meio... Poxa, dá uma muleta pro rapaz, ele sai andando de muleta o resto da vida, né? Eu acho que acontece muito isso. Mas são pessoas que estão aí no mundo que às vezes eu admiro, porque eu fico pensando assim, gente, eu sou tão atribulada, tão cheia de ansiedade, vivo lembrando da conta da CEMIG, né, que eu tenho que pagar. E o meu filho, por exemplo, ou outros que eu conheço por aí também, né? Eles vivem bem pra caramba. O cara só vai pra piscina, gosta de música, gosta de andar de carro, vai pra escola, super bem tratado. Ele é lindo, ele adora que trate ele de lindo e ele se acha. Ele vive numa paz que eu não consigo ter. Então, o que eu acho assim, por exemplo, o autista de nível 1, ele não tem essa paz, essa diferença aí. Ele tem que trabalhar, ele próprio se cobra, né? E se cobra de ser perfeito, ele gosta de fazer um trabalho perfeito. Se ele tem um relacionamento com uma pessoa do outro sexo ou do mesmo sexo, que hoje é tudo comum, né? Ele tem que ser perfeito. Então eu acho que ele de alguma forma, ele tem um sofrimento parecido com o nosso. E o de nível 2 também, porque é comum o autista de nível 2 ter uma formação, falar, conversar, e ele percebe que ele tem dificuldade. E o autista de nível 3, eu sei, talvez ele até perceba, sabe? Mas ele acaba
descolando dessa coisa aí, vive no mundo dele, assim, apesar de ele conseguir fazer parte da vida da gente, coisa e tal, mas é uma coisa mais liberta, né? E, assim, gente, eu espero que eu tenha conseguido explicar um pouquinho, porque, assim, tudo que eu falo não é uma aula, né? Eu não falo coisas técnicas, eu procuro falar coisas mais informais, né? Falar de exemplo, de gente. Eu acho que gente falando coisa formal, né, já tem muito mesmo, já tem cientistas, gente aí falando sobre isso. Eu acho que a informal ela ajuda a gente mais nas nossas dificuldades, porque a gente fala muito de autismo, mas nós também temos os nossos autismos, as nossas dificuldades, né? Eu falo que hoje a gente não pode às vezes falar de autismo sem falar de nós todos, porque assim, a coisa mais interessante que existe hoje é que a gente não sai sem o celular da gente. Você pode ir para qualquer lugar no mundo, a primeira coisa que você lembra, você sai até desarrumado, mas do celular você tem que sair. E ele é um objeto autístico. A gente fica inseguro, a gente fica pelado da gente estar sem o celular. Esse tipo de apoio, né, os autistas usam muito. Então, eu acho que nós, comuns, né, já estamos começando a entender bem mais os autistas hoje, porque a gente também já tem as mesmas coisas. A gente às vezes senta uma família numa mesa, cada um com seu celular, ninguém fala com ninguém. Às vezes um manda recado pro outro através do celular. Então, eu tô achando que tá ficando assim mais fácil, né? Mas mesmo assim, eu acho legal falar sobre essas coisas, essas diferenças de um, de outro, né? E eu tô falando também com o meu olhar, né? Que eu acho que é um olhar abalizado, né? Eu tenho direito de falar, coisa e tal, por tudo que eu já passei, mas é uma coisa bastante pessoal também, né? Beleza, viu, gente? Hoje eu vou ficar por aqui. Tchau. Hoje eu não gostei muito, não? Eu tive dificuldade.